Olá, eu sou Juca Kfouri e está começando mais uma tabelinha com Victor Ernesto Birner. Veja você, caríssimo internauta, neste dia que vamos falar, evidentemente, do grande jogo desta quarta-feira pelo Brasileirão, além dos jogos pela Copa Sul-Americana, em que vamos discutir, como não discutir, o caso Barcos e sua mão, e seu gol de mão, Barcos, o pirata da cara de pau. Veja você como veio trajado o nosso companheiro de tabelinha. Claro que uma pergunta se impõe tão logo ele faça os cumprimentos de praxe. Não os fará? Eu estava esperando você acabar, porque senão você disse que eu interrompo. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, amigo e amiga internauta. Há alguma razão especial que justifique o fato de você estar com a camisa 10 da brava seleção da Romênia? Não. Nenhum. Na verdade, quando eu abri a gaveta, era a primeira que estava em cima, eu estava morrendo de pressa, atrasado, e eu coloquei. Ah, sim. Será essa camisa do Dumitrash? Não. Que Dumitrash? Não jogava Dumitrash? Não, teve Dumitrescu. Dumitrescu? Teve Dumitrescu, teve Popescu, teve Raduchoi. Você deve estar querendo se referir ao Raj. Não é uma camisa 10 do Raj, na verdade essa é uma camisa, se você olhar atrás, facilita para não ter nem o que falar. Raj que jogou a Copa de 94. E acabou com a Argentina. Acabou com a Argentina. Craque. Certo. Craque, por favor. Você está com a camisa do Mutu. O polêmico Mutu, que foi contratado na época do Bull do Chelsea, do Roman Abramovich, por 40 milhões de euros, e depois foi pego no antidoping por cocaína e teve seu contrato rescindido, quando um diretor do Chelsea, não lembro qual, falou assim, não queremos esse ciganinho ou uma coisa assim no nosso time, mostrando o preconceito que boa parte dos europeus tem com os ciganos romenos. E eu suponho que... Ciganos da Romênia, não todos os romenos são ciganos, obviamente. A camisa em questão do Mutu não seja uma homenagem ao fato de ele não, ganhei de presente do meu pai. No antidoping, nem foi por antes, essa inclusive, razão, disso. Isto, certamente, mas também pelo fato de você ser descendente de romenos. Exatamente. Tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uma contagem rápida aqui para você de 1 a 10. Como é que é? Repete para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E é tudo que você sabe ou sabe mais não, alguma coisa? Eu entendo alguma coisa. Você entende? Razoavelmente, assim, bem não. Tá. Porque a pronúncia é muito difícil. Meus avós falavam, eu costumo... E eles eram ciganos, não? Não. Não. Minha avó era uma romena cristã ortodoxa casada com meu avô judeu. Tá, que legal. Bom, quer dizer, então tá aí explicado. Era apenas a primeira camisa que... E eu torço para a Romênia quando a Romênia joga na maior parte dos jogos. É claro. Agora, 94, por exemplo... Peraí, por que eu falei Dumitrash? Você pode me explicar? Tem o Dumitrescu. Dumitrescu, sim. Eu não sei se esse trash não é. Do Raj, tudo bem, Raj era um baita jogador, né? Foi um dos nomes da Copa de 94. Pelo amor de Deus, um dos últimos meias de verdade do mundo. Batia falta também como poucos, né? Era um Zico, assim, né? Um Zico romeno. Baita jogador. Os nossos flamenguistas vão pegar no seu pé, apesar do rádio ser craque. Me lembro que o PVC fez uma entrevista com ele na Copa de 94 para placar, né? Nádia Comaneci. Nádia Comaneci. Mas Dumitrescu... Não tem nenhum Dumitrash, você tem certeza? Certeza absoluta. 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 O goleiro Estelé. Fica por isso. A minha cabeça nessas coisas é a minha também se confunde. Enfim. É que no meu caso é afetivo, então a gente não esquece. Eu queria começar essa nossa tabelinha de hoje, mais propriamente dito, em torno do grande momento desta rodada do Brasileirão, que estava passando incólume, né, em relação à arbitragem, e que acabou tendo o episódio lá do gol do pirata da cara de pau. Eu digo pirata da cara de pau porque que ele tenha feito o gol com a mão, era o último recurso dele, vá lá. Que ele tenha dado uma de migué, vá lá também. Mas depois, se fazer de indignado, eu achei um pouco demais. Agora, o árbitro é tão banana, mas tão banana, que não só não viu um claro lance de mão, né? Assim como os seus auxiliares também não viram, como deixou de dar, o que revela a sua má consciência, cartão amarelo. Óbvio. Né? Cartão amarelo que podia ter virado um segundo cartão amarelo. Pra quem não deve ter visto o lance, né, Juca? Certamente. Daí, por isso... Bom, ele não viu a mão, obviamente, porque ele não assinalou. E aí achou que não devia dar o cartão, que seria, aliás, o terceiro cartão e o impediria de jogar contra o Botafogo. Eu daria 2 cartões amarelos para ele no mesmo lance. Primeiro, pela mão. Depois,
pela falsa indignação. Né? Mas, enfim, o que me chama mais atenção, olha lá, está ali o gol, é absolutamente olha a posição do árbitro, como é que ele não viu? Como ele não viu? Todo mundo corre para dizer, peraí, vou consultar meus pares, já estou na dúvida. Só para colocar no lugar, o cara que está na cabine vendo o jogo, a uma certa distância, de repente, mas o árbitro dali tem que ver, ele está numa posição melhor do que qualquer jornalista, do que todas as pessoas no local para reparar no lance. Agora, eu diria o seguinte, né? No Campeonato Brasileiro, do gol do impedimento tríplice carpado, só faltava validar esse gol. Então, eu diria, dos males, o menor. Né? Enfim, conseguiu-se chegar a um consenso para anular o gol. Alguém dirá, mas resta saber como, porque se foi com auxílio externo, não pode. É passível de anulação do jogo. Como diz o Piraci, Departamento Jurídico do Palmeiras, né? Que é uma piração do Piraci. O Piraci achar que vão anular o jogo e brigar por isso é expor a Sociedade Esportiva Palmeiras, com todas as suas glórias, ao escárnio coletivo dos rivais, que estão morrendo de rir. Né? Porque todo mundo sabe que não vai anular o jogo. Não vai anular o jogo porque ninguém vai reconhecer, se houve auxílio externo, este é auxílio externo. Como não se reconheceu na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, quando o Zidane dá a cabeçada no Materazzi e o quarto árbitro, aliás, o delegado do jogo, mostra o telão para o árbitro e aí só daí que o árbitro o expulsa. Né? Não vale, mas não se prova. Então, o que é melhor? Diante da obviedade, da falsidade, do truque do gol do Barcos, é calar. É calar. Calar eu acho que é um exagero. Botar a viola no saco. Eu acho que a ideia de entrar com recurso, alegar que foi erro de direito, anular o jogo... Eu acho que é isso, cara. O poder do futebol defende o poder do futebol, como acontece em todas as esferas do poder aqui, a não ser quando há confronto de interesses dela. Isso funciona aqui, em qualquer lugar. Funciona assim na Câmara, funciona assim no Senado, vai funcionar assim no Superior Tribunal do Trabalho, vai funcionar assim em qualquer lugar, porque essa é a cultura brasileira, a cultura de defesa do poder de quem está lá. Agora, eu acho que a gente precisa dividir esse assunto em duas partes. A primeira, o gol tem que ser anulado, porque é inquestionável que se colocou a mão na bola. A outra parte é a forma, que deveria interessar não só ao Palmeiras, mas ao Inter, ao Corinthians, ao São Paulo, ao Fluminense, ao Flamengo, porque qualquer um pode ser vítima ou beneficiado disso. Porque a forma, como a gente tem a impressão de que aconteceu, é ilegal. É ilegal. O gol é ilegal. A forma como foi anulado também é ilegal. Então são coisas totalmente diferentes. Em primeiro lugar, o jornalista não tem que ajudar na arbitragem. O jornalista que está perto do campo não tem que ajudar na arbitragem. O árbitro pergunta alguma coisa, fala, infelizmente, a FIFA não permite que eu informe, porque eu não sou árbitro, eu não sou auxiliar, eu não estou ali para isso. Né? E parece que isso aconteceu. Então a gente tem que dividir as coisas. Está se misturando a decisão com o resultado do jogo. Lógico, uma coisa tem a ver com a outra, mas a nossa discussão não pode entrar nisso. Porque a gente entra na história do Piraci. Se a gente entrar na discussão de que, olha, foi legal a forma que foi anulado, o Piraci passa a ter alguma razão. Não, pois é, só que o Piraci na sua piração, esquece, devia ter estudado isso na faculdade, certamente não estudou, e eu até cito isso hoje na minha coluna da Folha. Aliás, cito pela 10ª vez, porque é um pensador, é um jurista uruguaio que eu cito com muita frequência, porque ele tem uma frase que eu gosto muito e que é defendido por uma linha, digamos assim, menos positivista, uma linha mais humanista do entendimento da filosofia do direito, que é a seguinte, Vitor, eu acho a frase impecável. Você deve sempre lutar pelo direito. Mas se um dia você se vir diante de uma contradição entre o que é direito e o que é justo, fique com o justo. Óbvio. Senão o direito perde o porquê de existir. Exatamente. O justo é a anulação do gol. Diante disso, e aí nós não estamos falando de justiça comum. E aí a gente abre uma segunda discussão, é o que eu quero dizer. Isso, mas aí há uma diferença também. Nós não estamos falando de justiça comum, nós estamos falando de esporte, nós estamos falando de futebol. Então aí, pelo espírito esportivo, pela ética do esporte, não discuto mais.
Não, de fato, assim, não vou entrar, não vou discutir isso aí. Olha, eu podia... Não, mas Mas, Juca, tem que investigar. Sim. Eu até acho que a investigação vai ser inútil, já te expliquei agora o porquê. Sim. Mas tem que investigar. Na verdade, tinha que investigar de verdade. Porque a partir do momento que o delegado do jogo, se ele pegou uma informação e isso mudou a decisão do árbitro, esse cara não pode ser mais delegado de jogo de futebol. Acabou. Ou então ele tem que ser suspenso da atividade por algum tempo. Mas nunca isso virá à luz. A não ser quando ele se aposentar, daqui a 10 anos, ele é capaz de contar a verdadeira história daquele jogo. Óbvio, eu estou esperando, e você pode ficar tranquilo, estamos aqui, nossa Ana Garden está de olho na página da CBF, na internet, para ver se sai a súmula do jogo. Já está na hora de sair, o jogo foi sábado, né? Agora eles têm 48... Antes tinha 24, agora tem 72 horas pela 72? nova Lei Pelé, né? Para publicar Pode a súmula. Ser até amanhã. Pode ser até amanhã. Por que demora tanto para publicar a súmula? Numa hora dessas? Você vai publicar a súmula rapidamente, já acaba com a... Sabe? Não, já tiveram que conversar, então. Né? Para ver o que ele vai pôr na súmula. E está na cara, e tomara que eu esteja enganado, né? Está na cara que ele vai dizer. Consultei o quarto árbitro, que não me... se duvidar, ainda vão sofisticar, dizer que ele teve uma dificuldade de comunicação, o rádio não funcionou imediatamente com o quarto árbitro, mas o quarto árbitro viu e tal, né? Embora haja quem garanta que viu imagens do quarto árbitro de costas, porque estaria providenciando uma substituição, sei lá quem, enfim, não importa. Vamos ver se isso que vai sair. Eu posso, sim, aqui, rapidamente, pode. Só para... É o merchandising do momento. Matéria do... Você podia pegar a Folha de São Paulo um dia, trazer só para... Traz você, eu não assino a Folha. Não, você trabalha no UOL, no Grupo Folha. Eu assino na internet. Sim, pois é, então traga o impresso, tudo bem. A frase da repórter Tainá Espinosa, da TV Bandeirantes, reproduzida no jornal Lance, abre aspas. Sim. Fernandão, na hora que saiu o gol, já achou que tinha sido invalidado. Quando viu que havia sido validado, correu aqui, falou a todo mundo que tinha sido mão, gritou muito, aí eles perguntaram para nós da transmissão. Foi dito que foi mão pelo que se viu. E agora o delegado está perguntando para quem está fazendo a transmissão se pelas câmeras de televisão vimos que foi gol. Parece que estão usando a mesma tecnologia, mesmo que não seja de forma legal, entre aspas. Tá. A moça falou isso. Falou isso. Tá. E aí ela estava no jogo, né? Tem uma história também que alguém mostrou um tablet. Isso, com as imagens. Né, com as imagens. Isso eu li também. Isso, mas aí já, porque demora, né? Não vai para o tablet assim, imediatamente. Se tiver transmissão ao vivo. Não, só se o cara tiver... repetição na hora. Só se o cara tiver com aquele... Até porque o jogo ficou parado muito tempo e a TV ficou repetindo tiver com, o lance diversas vezes. Se o cara tiver o tal do Sling Box... Porque assim, eu sou totalmente... você... Nós somos a favor da arbitragem eletrônica. Defensores do uso da eletrônica nessas circunstâncias. A única coisa é que tem que ser para todo mundo. Agora, isso é a mesma coisa, se aconteceu, do seu STJD, que pega o jogo que tem mais apelo midiático, o jogo que foi transmitido, separa um lance e decide que vai julgar, sem assistir os outros 9 jogos inteiros para ele, STJD, decidir que lance vai levar a julgamento que o árbitro não viu. Aliás, então, não é exatamente uma novidade... Hernan Barcos corre sério risco de ser punido pelo STJD, né? Agora vai... Corre sério risco, né? Por tentar enganar a arbitragem da maneira canhestra como ele tentou, né? A brincadeira diz que a diferença entre ele e o Maradona é essa, né? Outra o Maradona coisa. fez o gol com a mão de Deus. Vi muita gente invocando uma ética esportiva do Barcos, tal. Eu entendo. Se Close. Acontece, eu acho bonito. O caso Close. Agora, o Close tem uma coisa. O Close ele admitiu, mas ele não admitiu isso. na hora. Ele no começo ele comemorou o gol. Eu li eu lembro de ouvir que os caras representam... Alguém na televisão, alguém falou para ele, a televisão está mostrando que foi mão. E aí diz que ele se deu conta que para não ser punido... Mas isso eu acho que também aí já é... Na hora do gol, eu não vi o lance. Eu não lembro de assistir isso, ontem. Vitor, 30 minutos. Para deixar a Ana Garden tranquila. Eles reprisaram o lance... E o Close sai comemorando o gol. Depois alguém vai lá falar alguma coisa e ele muda de ideia. É mesmo, Eu não vi isso daí. Repara nisso daí. Repara nisso daí. Eu não vi. Então o Close também não chega a ser todo esse exemplo. Mundo de Santos dentro do campo... Não tem. Não, eu até acho isso mesmo. Eu acho que com sangue quente admite-se as maiores vilanias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não faria isso numa hora dessas? Não, eu tenho pra mim... Juca Kfouri, centroavante do Corinthians, eu gostaria, decisão de Copa Libertadores de América...
Adversário River Plate, Luiz, 48 do segundo tempo. Tá. A bola vem, Juca Kfouri tem a chance de colocar a mão na bola. Coloca a mão na bola. O juiz não Gol, vê. o juiz não vê. O que ele faz? O que o Juca Kfouri Sai, faz? corre pra galera. Né, Pô, pelo menos não é cara de pau de mentir, né? Veja uma coisa, Vitor, você que gosta, você que me mostrou outro dia aquele brilhante falso anúncio de campanha eleitoral, aquilo não é desse pessoal da Porta dos Fundos, não é? Não sei. Não, não eu sei. acho que não, porque eles têm feito coisas, algumas de extrema grosseria. Você gostou daquilo, Luciano? Gostei muito, esqueci de comentar contigo, muito, morri de rir, vi Muito umas bom. 10 vezes. É um marqueteiro de Porto Alegre vendendo candidatos. É chorar de rir. Como é feita a campanha, né? Como é que é feita uma campanha. E tem esse pessoal que está fazendo muito sucesso na internet, desse grupo Humor Porta dos Fundos, tem coisas extremamente grosseiras, engraçadas, mas de uma grosseria que eu não repetiria aqui. Tem uma conversa de casal, o cara reclamando que só tinha tangerina e laranja de sobremesa, que ele queria um pudinzinho, e a mulher começa a dizer para ele o que ela quer dizer chorar, mas uma grosseria. Juca, ontem eu vi na Bom, internet, espera um pouco. eu vi Hello Kitty saindo na porrada com o Bob Esponja. Tá. Com crianças Então, vendo em Madrid. Então. A coisa tá feia. Mas esse grupo tem uma conversa de dois deputados, um tentando convencer o outro a se corromper, e acaba conseguindo, evidentemente, que é um pouco essa conversa maluca que você está querendo ter comigo do gol no Monumental de Nunes aos 49 de mão. Eu, quando joguei basquete, eu fazia questão absoluta de me acusar quando eu cometia uma falta ou uma irregularidade e que o árbitro não percebia. Aliás, o seu clube no Clássico dos Jardins ontem perdeu o segundo jogo semifinal do basquete para o Pinheiros, está 2-0. É. O Clássico dos Jardins. Ambos estão com times bons. A Guerra da Lacoste. A Guerra da Lacoste, Dr. Mansur... Do Rei Bouillet, lógico, né? Dr. Mansur não falta. Com o seu Rei Bouillet. Dr. Mansur acha tanto ama. que é um pouco NBA aquilo ali. Bem, pretensamente dissecado o caso Barcos, eu queria pegar um outro caso, sempre lembrando, né, da situação que vivemos quarta-feira, vamos ter o jogo que fecha a 33ª rodada, uma 33ª rodada até aqui com média de 17 mil pagantes por jogo, média que certamente será mantida, até um pouco ampliada, porque nós vamos ter no mínimo 20 mil pessoas no Independência. É o grande jogo que pode definir o campeonato caso o Flamengo arranque um empate do Galo. Acho que se o Galo empatar, 8 pontos o Galo não tira. Se o Galo ganhar, 6 pontos ainda é possível pensar em tirar. Agora, se o Galo ganhar, quem fica numa situação ainda incômoda é o Flamengo, que ficará apenas 7 pontos na frente do Sport. Apenas? Né? Faltando 15? Faltando 15. O Flamengo, com a pressão que tem, mas eu também acho que o Flamengo não cai. Mas, enfim, esse é o grande jogo, né? Segundo reencontro de Ronaldinho Gaúcho com o Flamengo, lembrando que o primeiro foi fruto de toda aquela irregularidade, né, que ajudou o Flamengo no adiamento do jogo que seria no Engenhão, e que acabou sendo no Engenhão, né, mas com o Flamengo já mais recomposto. Mas eu queria comentar com o Vitor, certamente ele viu o jogo, já ali no blog dele. O que dá medida de como o futebol é um espetáculo, é um esporte fabuloso, né? Entre parênteses, erro de árbitro, a gente viu também, né, no grande clássico da Premier League. No grande e no clássico menor, nos dois. Chelsea e Manchester United. O Torres foi expulso injustamente, por simulação, quando não foi simulação, e o gol da vitória do Manchester United. 11 contra 9. Isso. Na casa do Chelsea. Um impedimento claro do jogador saindo da pequena área. 2 impedimentos. Né? O primeiro, quando ele vai a bola na rebatida do goleiro, quando o Tchek faz a defesa, aliás, um lance maluco, a bola faz uma curvinha para tocar na trave. Isso. Ele já está impedido para mim quando ele corre naquela bola, então já tem esse anulado. Aí depois, no rebote, no chute, ele de novo está impedido 2 vezes. Mas o exemplo que eu quero dar, mais uma vez aconteceu com o São Paulo. Né? Você há de se lembrar do clássico São Paulo e Corinthians, o Corinthians matando o São Paulo a pau, era para ter feito 3 gols em 10 minutos, não fez um só, acabou perdendo o jogo. O jogo Sport São Paulo, de certa maneira, aconteceu a mesma coisa. O Sport foi para cima do São Paulo, massacrou o São Paulo, fez 1-0 no São Paulo, logo depois de uma defesaça do Rogério Ceni, que, aliás, está jogando uma barbaridade de novo, né?
e deixou de fazer o segundo gol 2 minutos depois, o mesmo Gilberto, também por uma defesaça de puro reflexo do Rogério Ceni com o pé, diz ele sem ver, porque o Hugo estava na frente dele. Aí, o São Paulo empata num gol lotérico, magnífico. Não, magnífico. Deram chute, deram espaço. Não, lotérico no seguinte sentido. São Não Paulo, foi sorte. Não, São Paulo não fazia por merecer. São Paulo não jogava para... Acha o gol. Vou mudar o termo, não foi o gol lotérico. Um gol achado num chute magnífico do Lucas, que deixaram chutar. Ele sabe, fez um gol belíssimo para ser escolhido como gol da rodada. Tudo bem, o Sport continua. O São Paulo dá uma equilibrada no jogo, é verdade. Mas o Sport continua melhor. Aí, o Luiz Fabiano centra uma bola. O goleiro pega, coitado do Saulo. Tinha salvado o Sport no jogo contra o Atlético Goianiense no Serra Dourada, né? Pegado o pênalti. Chorou mais, quando pegou o pênalti. Chorando de emoção. Pega, a bola bate no peito, solta. Nos pés do Lucas, 2-1. Aí, claro, São Paulo manda no jogo, desarvora o time pernambucano. Ganha o contra-golpe, né, que é, São Paulo é forte. E aí o Cortez divide uma bola e a bola encobre o goleiro. Rivaldo que encobre o goleiro. É típico de time Palmeiras. que vai cair, né? Ah, sim. Típico de time que vai cair. Tenso, Né? desequilibrado. Mesma reação, eu acho muito bonito quando o goleiro se envolve como o Saulo. Mesmo na hora do 1-0, quando fez o gol, a emoção dele, mostrando, agradecendo. Isso, mas isso... Mas isso tem o outro lado. Tem. A emoção pode ser intensa, mas não pode perder Isso. o equilíbrio. Eu acho que o Sport perdeu. Perdeu o equilíbrio. Aliás, pode até acontecer, mas um dos 4 times conseguir sair aí dessa zona de rebaixamento, Eu acho bem complicado. Improbabilíssimo, eu acho. Bem complicado. Agora, outro time que está sofrendo, né, que você percebe, não sei se você Vasco. chegou a ver. Não, o Vasco está em descendente, né, mas não vai cair. O Bahia. Eu não vi o Bahia e Grêmio. Rapaz, se bem que também não chega a ser... O Souza perdeu um gol no começo do jogo de cabeça, mas assim, que você faria, eu faria. Eu melhor do que você, porque eu cabeceei de olho aberto. Mas uma coisa impressionante. Impressionante. Acabou tomando depois o empate do Grêmio. Fez 1-0, era justo. 2 minutos depois tomou um empate e o segundo tempo administraram o Bahia tem a tabela resultado. que ajuda, né? Bahia tem uma Porque tabela o Bahia muito vai fazer 2 favorável. jogos fora agora, mas as últimas 3 partidas, Bahia... Bem que Bahia não é certeza que vai vencer ninguém, mas recebe a Ponte ou Náutico em casa, na antepenúltima e penúltima rodadas, e depois joga a última rodada contra o Atlético Goianiense Morto, lá. né? Morto. Quer dizer, aí provavelmente vai chegar aquela mala branca, se tiver alguma chance. O Atlético Goianiense deve cair agora domingo contra o Corinthians, né? Lá no Serra Dourada. Mas ele tem 14 pontos a menos que o Bahia. Tem. Faltando 15 para cada equipe disputar. Vamos ver chuteira de ouro, vamos ver. Só queria fazer um negócio, só rapidamente. Perna de pau, não Rapidamente, cara de no pau. Liverpool, mas além do erro desse jogo, teve outro clássico um pouco mais cedo, Liverpool e Everton. Também houve erro de arbitragem. Um jogaço, o Liverpool fez 2-0, casa do Everton no primeiro tempo, sofreu 2-2 o empate no primeiro tempo, e Luiz Soares fez um gol na segunda etapa, mal anulado, Isso. ou seja, mais um problema. E também tivemos um clássico, Boca e River Plate, baixíssimo nível técnico Muito em ruim, Núñez. esse eu vi. Primeiro jogo pelo Campeonato Argentino, depois que o River subiu entre as equipes, eles disputaram 2 jogos do torneio de verão, Boca ganhou os 2. River abriu 2-0, Boca empatou, 2-2, primeiro gol do Boca, num pênalti também mal assinalado. O segundo gol dos acréscimos. O segundo gol nos acréscimos, já aos 47, para silenciar a fria torcida do River Plate. Gelar a torcida do River Plate. Las Galinas. Vamos ver... Gaginas. Gaginas. Gaxinas. Isso. Sim. Agora sim. Você sabe que alguns países não falam o duplo L Eu como sei, J, né? eu sei. Aliás, é curiosíssimo isso, né? Bom, importante, o Rosário Central não pôde jogar com o Cruzeiro do Norte por causa das chuvas. das chuvas. 11 da manhã, domingo, o jogo foi adiado. E Nova York está em estado de alerta, Washington também esperando o tufão. É terrível, né? Tá louco. Enfim, vamos ver. Chuteira de ouro e perna de pau. Chuteiras de ouro para Lucas, autor de 3 gols na Ilha de Lucas, como disse o Diário Lance, na Ilha do Retiro, né? Numa noite realmente inspirada do garoto que está indo embora, infelizmente, e também para o Wellington Nem, outra vez decisivo na vitória do Fluminense contra o Coritiba, na quinta-feira.
Bela atuação do Curitiba, por Bela atuação no Curitiba. Segundo tempo, muito Bela bem. atuação no Curitiba. Vendeu caríssimo a derrota, podia perfeitamente ter saído do Rio de Janeiro com um empate. Tá equilibrado de novo o time coxa. E pernas de pau para o pirata da cara de pau. Não por ter feito o gol com a mão. Nem por ter colocado a mão na bola. Não por ter comemorado o gol. Mas depois, ao ficar indignado com o árbitro pela anulação do gol. E ele ficou indignado não é porque ele achou que havia auxílio externo. É que ele quis convencer o árbitro que ele não tinha feito o gol com a mão. E aí também, né, para o pirado do Piraci, vai uma... eu não conhecia a figura. Ô, Ana Garden, que maldade! Mas ele é polêmico, né? Você sabe, inclusive, entre os palmeirenses... Ele era da oposição, odiado e amado, depois virou outra situação. Conheço a peça. Enfim, não conhecia fisicamente. Você não vai colocar o árbitro nesse pacote? O árbitro... Pelo erro? Francisco... Não, porque ele acabou anulando o gol. Mas você quer colocar, coloque. Na verdade, Não sei nem o nome dele. Na verdade, ele provocou toda a confusão, né? Sim, bastava ter anulado o gol na hora. Tem ele, o auxiliar e o cara atrás do gol, todos perto do lance. Você tem alguma dúvida que eles vão todos para a geladeira? Esses não pode. Mais, né? Não? Não pode. Se for para a geladeira, você começa a dar razão pro Piraci. Ué, eu quero ver o que vai acontecer. Ele não anulou o gol na hora, devia ter anulado o gol na hora. Essa é a justificativa. Não vai para a geladeira, não. Dirá o departamento de árbitro. Não fosse o quarto árbitro, vocês tinham feito uma enorme... Não vai para a geladeira, não, Juca. Lambança. A hora é uma hora constrangedora para mim. Eu queria dividir com você, caríssima internauta. Você é bobo, né? Internauta. É uma hora constrangedora e eu vou propor, no ano que vem, acabar com essa coisa de bola de... Você perdeu ano passado o resultado geral, você sabe disso. Como você é cara de pau. Tem sido uma covardia e eu já estou naquela fase da vida que não dou a menor pelota para esse tipo de coisa. Não, imagina. Diferentemente de quem perde e só perde. Né? Se eu ligasse tanto, eu não arriscava tanto os palpites. Eu fazia que nem você. Virava o segundo rei da obviedade. Rei da obviedade. Mostra o gráfico, faz favor. Olha lá. Meu Deus do céu. O rei da obviedade, 57. Significa 2 jogos de acerto a mais. Ai, meu Deus do céu. Que coisa desagradável. 8-6. Bom, desagradável. Vamos começar... Olha, presta atenção, olha a cara dele. Dá Eu queria uma criança feliz, dá uma olhada que será ridícula, dá uma olhada. Ele não consegue esconder, porque consegue ganhar de mim nos palpites. Ele tentou fazer isso na CBN 12 anos seguidos. Finalmente agora está conseguindo um pouquinho, mas no geral você ainda está atrás. Eu queria dizer Você é muito bobo, caríssimo internauta, que no jogo Milionários e Palmeiras... Ó a simpática arrogância de Juca Kfouri. Eu apostei no Milionários, ele no Palmeiras. Milionários classificou, Palmeiras não. No jogo Universidade Católica e Atlético Goianiense, ambos apostamos na classificação chilena, foi o que aconteceu. São Paulo e Liga, ambos apostamos na classificação do São Paulo. Foi penosa, mas foi o que aconteceu. Né? Aliás, jogo em que Rogério Ceni quis fazer uma substituição. Aliás, depois você passa para André Sanches, depois uma gravação sobre... André Sanches da Rádio CBN. Não André Sanches, André Sanches. Como um colega nosso de trabalho pronunciou esse Loha numa transmissão sem querer. Não dá para falar aqui. Não dá porque palavrão? Não dá. Sem querer ele confundiu e saiu uma coisa que não é para sair. Que eu não posso falar aqui. Com P? Não. Não, Loha. Dá mais ou menos uma invertida. Bom, rola, deve ter falado. Exatamente. Rola é palavrão agora? Você soltou sem querer na transmissão. O que eu posso fazer? Que bobagem. Juca Kfouri, como você... com a boca suja, pelo amor de Deus, você tem uma imagem, sei lá. Figueirense e Botafogo, ambos demos empate, erramos ambos, deu Botafogo. Vasco e Inter, ambos demos Vasco, erramos ambos, deu Inter. Olha só uma coisa, será que o Oswaldo de Oliveira... Eu vi a entrevista coletiva pós-jogo do Figueirense e Botafogo, obviamente elogiando o Bruno Mendes, centroavante, mais uma vez. Ele teve uma preocupação enorme, sem que fizesse uma pergunta direta, em explicar a evolução do jogador, a importância do treinamento para a evolução do jogador. Aquilo me soou como uma... Tipo, estou dando uma desculpa ou fazendo uma meia-culpa, cada um interpreta, porque não o escalei antes. E teria feito a diferença. Vamos ver o que falou o técnico do Botafogo, porque aqui, assim, fez referência imediatamente. Espero que seja esse trecho, exatamente. Ana Garden, bota no ar. Quer ver? Olha lá.
Então agora tem mais um desafio contra uma equipe que está praticamente lutando contra o rebaixamento. É essa mesma pegada que você espera no próximo jogo contra o Palmeiras? Não tenha dúvida. Foi contra o Figueirense, foi hoje. Contra o Palmeiras nós precisamos ratificar esse comportamento. Isso é fundamental, que haja entrega o tempo todo. Esses adversários, longe de imaginarmos que são presas fáceis, são sempre jogos muito complicados. E nós temos que manter a nossa atitude, manter a nossa pegada para conseguirmos seguir vencendo. Não foi esse trecho, mas... Não foi esse trecho, não, mas e com essa pegada do Oswaldo, realmente Só um detalhe para dar esperança aos botafoguenses. O time tem 8 pontos a menos que o São Paulo. Não vai chegar. Não vai chegar, mas agora enfrenta o Palmeiras na próxima rodada fora de casa e depois recebe a Portuguesa. Nessas 2 rodadas, o São Paulo tem o Fluminense em casa e o Grêmio fora. Tem que torcer pro São Paulo perder ambos os jogos. Não vai perder pro Fluminense. Isso a gente vai, na hora dos palpites aqui, da bola de cristal, a gente fala. Depende se o Luiz Fabiano vai jogar ou não. Parece que o Luiz Fabiano não vai pro Chile, né, pro jogo do meio de semana. Não vai. Então, aí... Voltando à bola de cristal, vai, coisa chata, né? Ponte Preta, Vasco e Inter. Vasco e Inter, ambos erramos, porque votamos no Vasco. Fluminense e Curitiba, ambos acertamos Fluminense. Santos e Náutico, ambos erramos, deu empate, votamos no Santos. E o Náutico mais perto da vitória. Ponte Preta e Cruzeiro, só eu acertei, deu vitória da Ponte Preta. O Rei da Obviedade você em deu casa. Empate. Corinthians e Vasco, eu dei Corinthians, você deu empate. Rei da Obviedade, eu avisei aqui que o Corinthians não perde mais. Você perdeu 2 vezes no pra essa Brasileirão. Inter e Palmeiras, votei no Inter, ele também, aí não era óbvio, foi um saque de Vitor Birner, que eu acompanhei. Não é uma hora Botafogo óbvio. e Atlético Goianiense Óbvio também, Vitor Birner fez muitos estudos, passou para mim, eu concordei com ele, acertamos. Figueirense e Portuguesa, eu votei no Figueirense, ele na Portuguesa, ambos deu o óbvio empate, 0-0. Óbvio era o Figueirense ou empate. Sport e São Paulo, ele votou no óbvio, no São Paulo e ganhou. Não, você garantiu que o Sport venceria. Não venceu porque o demônio estava solto. Se você olhar, você aposta nos times que jogam em casa e que são mais fortes. E Bahia e Grêmio, votei no Bahia, você no Grêmio, deu um empate. Vamos lá para a Copa Sul-Americana. São Paulo e Universidade Chile, em Santiago, primeiro jogo, da Universidade Chile. Empate. Milionários e Grêmio na Colômbia, da Milionários. Grêmio. Altitude, o Diaba 4. Então, ele vai postando os times da casa, ele vai cumprindo o protocolo. Grêmio e Ponte Preta, 34ª rodada do Brasileirão. Grêmio. Protocolo de Juca Kifuri, sigo. Cruzeiro e Santos. Para quebrar o protocolo. Não, o Santos. O Neymar joga? Não sei. Talvez a seleção convoque para alguma coisa, um treino. Santos. Flamengo e Figueirense, Flamengo. Você só aposta obviedade. Obviedade, Flamengo. Vota na verdade. Não, eu aposto no empate, mas você só aposta obviedade. Você vota o rei da obviedade. Você vota em quem você quiser. Siga na obviedade. Você não tem que se preocupar com o meu voto. Você quando se Você votou em quem na eleição? Amarelo, assim? No segundo turno? 50. Carlos Janazzi. Não era candidato. Tinham 2 candidatos. Haddad e Serra. Eu votei no Carlos Janazzi. Você anulou seu voto? Exatamente. Que beleza. Tem no primeiro turno e no segundo. Eu não. Fazia muito tempo que dessa vez eu votei. Palmeiras e Botafogo. Você votou em quem? Vasco e Sport antes. Votou em quem? No Haddad. Vasco e Sport. Você votou no Haddad? Votei. Você abandonou o PSDB depois de tanto tempo? Há muitos anos que eu não voto no PSDB. Vasco e Sport. Sabia. A última vez foi no Fernando Henrique. Vasco e Sport. Vamos, rei da obviedade. Vamos lá, eu vou votar no Sport. E empate, aliás. Vasco e Sport, empate, Ana Garden, em São Januário. Vasco. Palmeiras e Botafogo. Botafogo. Será? Não sei. Em Araraquara. Será, Juca Kifuri? Não sei. Estou te dando chance. Você está praticamente decretando a queda do Palmeiras. Sim, tô. Eu acho que já caiu. Olha, pelo momento, o Botafogo tem mais chance de vencer. Sim. Eu vou no empate, que é o resultado mais difícil de dar, porque não interessa nenhum deles e eles vão abrir... Sim. O Botafogo precisa de ganhar de São qualquer Paulo jeito, o e Palmeiras precisa Fluminense ganhar. no Morumbi, eles São Paulo. Eles vão correr risco e vão empatar. São Paulo. São Paulo. Atlético Goianiense, Corinthians. Aposta no São Paulo, São Paulo não ganha. Corinthians.
Atlético Goianiense e Corinthians. Corinthians. Corinthians Não perde mais. Ganha todos os jogos que tiver pela Português frente. e Bahia. Belo jogo, belo jogo, belo jogo. Empate. Jorginho e Portuguesa vão conversar ali. O empate tá bom para os dois. Bahia ganha esse jogo. Não ganha. Empate. Coritiba e Atlético Mineiro. Do jeito que o Curitiba tá jogando, olha, pedreira e das grandes pro Galo. Pedreira, mas eu vou confiar no Galo. Galo. Empate. Náutico e Inter. Náutico. Náutico. Vamos ver agora, segundo o roteiro de Ana Garden. Um roteiro muito bem feito e que eu faço questão sempre de seguir exatamente como E ela elogiar. determina e fazer o elogio. Vamos ver agora o que disse o técnico campeão da Copa Libertadores, campeão brasileiro do ano passado, Tite, De contrato novo. após o jogo em que o Corinthians ganhou do Vasco por 1-0. Vamos ver o que diz o técnico alvinegro que irá levar o Corinthians ao Japão. Aliás, cá entre nós, Você vai? não sei se Vitor Birner está interessado nisso, mas já andou espalhando. O que aconteceu no jogo Chelsea e Manchester United foi para o Chelsea ir se acostumando, porque vai ter o Corinthians pela frente e está na cara que o Corinthians já comprou tudo para ser campeão do mundo pela segunda vez. Vamos ver o Tite falando. Vamos. Na verdade, nós temos as duas formas. A equipe que foi campeã brasileira é como uma referência. E a equipe que foi campeã da Libertadores, o final dela foi 100. Então, nós temos dominado as duas situações. O que apresentar no jogo, o que se apresentar no jogo, e por isso que eu falo que o jogo fala, aquilo que a equipe tiver mais equilibrada, aquilo que a equipe puder ser agressiva sem se expor, hoje ela não tomou gol, nem de bola parada. Teve uma de bola parada, mas é mérito, uma finalização longa de bola parada, mas naquela coordenação de movimentos para a entrada, tanto de escanteio quanto de faltas laterais. Segundo tempo, principalmente, teve uma consistência, quase não deu oportunidade, teve um cruzamento, uma finalização do Éder Luiz. Então essa é a consistência, mas ela tem dominada o pivô ou o jogador de movimentação. Vamos ver o campo falar. Isso aí tudo é a discussão, né? Como o Corinthians jogará no Japão? Jogará com Douglas, jogará apostando na velocidade, apostando na armação do meio campo, Danilo, pela qualidade do passe mais lento, ou Romarinho, eventualmente, como uma arma, ou Jorge Henrique como uma arma de velocidade e marcação. Aí ele tem diversas alternativas, né? Vai depender muito dos adversários. Eu no lugar do... E eu não poria o Douglas para jogar uma final de Mundial de Clubes, nem de Libertadores, em hipótese alguma. Eu no lugar do Tite, eu estaria um pouco preocupado, porque... Eu acho que ele está bastante preocupado. Porque o time Tá ainda não rendendo funciona. ainda, não. Então, coletivamente, não soltou. consegue se aproximar da equipe que foi campeã da Libertadores e não vai. O time de futebol não é máquina. Você não vai... Engrenar na hora Ligar, H, assim. ligar Agora o botão vai, e agora liga e desliga. E tem que sair daqui já jogando um futebol pelo menos próximo daquele que pretende ver no Mundial. A falta do Sheik tem sido decisiva, né, Vitor? O Sheik é um jogador... Mas eu acho que não é só isso, Juca. Eu acho que isso faz Isso ajuda parte. muito porque o Sheik é jogador agudo, vai em direção ao gol. Enfim. Mas não foi apenas o Tite que falou. Um detalhe, tecnicamente, eu acho que o Corinthians é superior hoje, jogador por jogador, ao time que foi, se for comparado ao time que foi campeão da Libertadores. Tem mais recursos técnicos. Não sei, a defesa era melhor que o Castan, né? O Castan está jogando muito, hein? Na Europa. Tem visto? Não. Nossa, eu te confesso que me surpreende. Como nasceu esse zagueiro, de repente? Você já viu que eu vi o Castan, lembra do Castan no Barueri, no Castan Sim, eu me Atlético lembro. Mineiro? Não era nada. Ele jogou muito na Libertadores no Corinthians, mas aí no Corinthians a marcação começa lá na frente, aí já chega mascado nos volantes que crescem, aí chega mais quebrado ainda no zagueiro. Então, E Vanderlei funciona. Luxemburgo? Faz tempo que a gente não vê ele na tabelinha. O Vitor tem uma implicância com o professor. Você que é tem. um negócio horroroso. Vamos ver o que disse o professor depois do empate. você tem com ele, em ele tem Salvador? comigo. Olha, assim, eu vou para casa hoje um pouco assim, achando que nós podíamos ter conquistado a vitória, porque nós tivemos um jogo para matar, porra, tem que matar. Tivemos um jogo para matar. Você tem, num jogo duro, o Bahia ali naquela zona de rebaixamento, desconfortável, e tendo que se expor, e a gente arma uma estratégia legal, e conseguimos chegar três vezes seguidas, com goleiro, porra. Tem que matar, tem que matar. Essa é a diferença de você avançar. E nós largamos uma situação e deixamos de matar e quase morremos, porque
no contragolpe os caras vão lá e machucam a gente. Então acho que foi ruim o empate nesse sentido, mas a nível de tabela não. A observação que eu faço sobre essa entrevista é que o repórter ou a repórter da TV Globo chegou atrasada. Certamente será punida, porque as imagens revelam que ela chega já no final da entrevista e, para variar, provavelmente numa transmissão ao vivo ela estava entrevistando outras pessoas. Você acha isso? Absoluta certeza. Então ela está desculpada. Ela não chegou no final do jogo. Você conhece a repórter? Não, você já está chamando ela de ela. Quem disse que é ela? Podia ser ele. Você falou que era a repórter. Podia mostrar de novo, ver a mão, se a gente descobre se é uma repórter ou um repórter. Né? Só para a gente ter essa... Não precisa pôr som. Né? A camisa do Luxemburgo é muito mais bonita do que a minha e do que a dele. Né? Embora a minha também seja um tom de azul Grêmio, mas a do Luxemburgo é xadrez. Muito bonita a camisa. Mas não precisa falar palavrão, né? Toda hora. Né? Vocês dois têm muito dinheiro, têm obrigação de usar camisas mais bonitas que as minhas. É na rádio o cara que, em vez de falar aloha, fala rola, e o outro que fala palavrão, porra, toda hora, porra, parece que tem porra na boca, Deus me livre, não é? Uma coisa horrorosa isso. Vamos ver? Não vamos ver. O que aconteceu com você hoje? Não é verdade, é desagradável isso. Poxa. Imagino que você teve um bom momento com... Um bom momento com... a sua senhora nesse final de semana. Pelo seu discurso. Eu diria a você que... Ou queria ter e não teve. Eu diria a você que nunca lhe dei essas confianças e que era melhor você se comportar para não receber de volta a resposta que você não quer receber. Porque já dizia minha avó... Mas eu elogio quem diz isso. o que não deve, ouve o que não quer. Uma pessoa que é casada há 70 anos e consegue ter um momento desses, assim, é um herói. Parabéns. Vamos finalizar com a entrevista coletiva do técnico do esporte do Recife, lamentando a falta de sorte. Eu acho que nós fizemos um bom primeiro tempo, nós tivemos a ocasião de fazer um segundo gol, e aí veio essas fatalidades, e a intensidade diminuiu um pouco, a feitura do primeiro gol do São Paulo, e é engraçado que a gente sentiu a equipe se abater de uma maneira muito grande em relação a esse gol, e aí abaixou a guarda, e mais uma fatalidade, uma terceira fatalidade. São coisas que normalmente não acontecem e que ocasionam, às vezes, isso que eu estou dizendo a vocês, que a gente não espera que aconteça, ainda mais em equipe experiente, em jogadores já tarimbados, eles precisam contagiar o companheiro que, de repente, se sinta um pouco mais intranquilo. Mas, de qualquer forma, é assimilar o golpe, é amenizar muito a minha crítica especial, o que quer que seja, porque eu preciso encontrar alento, eu preciso encontrar uma motivação para fazer com que a equipe readquira uma confiança, tenha mais intensidade, busque o resultado quando ele não é de uma maneira organizada, mas busque na superação. Nós propiciamos ao São Paulo tempo demais para que determinados jogadores escolhesse uma melhor situação para jogar. Isso chama-se intensidade, diminuição de espaço, aproximação. Mas talvez tudo isso movido como consequência daquilo tudo que aconteceu nos lances capitais dos gols. Esse é o Sérgio Guedes, que é uma boa figura, dizia aqui Vitor Birner. Boa figura. Realmente. E é isso mesmo, quer dizer, ele pegou um barco já afundando e nessa situação. O time está para cair, é isso. Porque a gente está vendo com o Palmeiras também, né? Ninguém chega nessa situação em que estão Sport e Palmeiras por acaso. Né? Há uma sucessão de coisas. Em regra, pela própria responsabilidade de quem está na situação. Mas, a partir de um determinado momento, além da própria responsabilidade, coisas extrasensoriais começam a acontecer. É inevitável. Né? Eu acho que fase ruim chama azar. azar. É claro, é E evidente. na fase boa as coisas Dão certo. mais facilmente. É isto. Na segunda-feira que vem estaremos de volta. Esperamos ter uma semana palpitante com esse jogo entre Galo e Flamengo na quarta-feira. Vitor Birner cantava, você pode cantar mais alto, era o hino do... Não canto hinos. Não, o que Por é? arrodito vos no caminás, vos não aguantás, a vos te busco e não te puedo encontrar, aonde está? Pi, aparecer. O palavrão eu tirei. Era o Piero Palavrão. Isso Soy é de do la São Lourenço? academia, sim, senhor. A torcida era São Sempre Lourenço? Rosário Central. Ah, sim, Que louco Rosário, eu sempre estou. confundo com o outro. Pinguino pi. Pinguim ou Pi? Sois um pi. Pi, sois um. Pi. Sois um cagor. Cagone. Cagone pode falar essa hora? Pode? Pode. Sois um cagone. Cagone. Sois um cagone.
Não sei. Aliás, News Old Boys, que infelizmente, nesse meu ano Tá futebolista liderando. sensacional, é líder da primeira divisão invicto do Campeonato Argentino. Foi campeão né? da Libertadores aqui dentro do Morumbi, numa página heróica, numa epopeia. News do Old Boys futebol nunca foi campeão da argentino. Libertadores. Não, nunca. Não. Quem foi o New? Foi o Vélez que você está querendo Foi o falar. velho Sarsfield? Dirigido por Carlos Bianchi. Não, São Paulo ganhou do News numa final. Sim. Claro. Ganhou do News e depois... Veja contra quem o São Paulo ganhou a Copa Libertadores, depois Então, compara... o campeão argentino o título- invicto dirigido por Marcelo Bielsa. é. Uma porcaria de time. Exatamente. Grande time foi esse Boca Juniors. A gente se vê um na timaço, a gente segunda-feira. tá vendo o Campeonato Argentino aí. Ai, meu Que cotovelo, coisa brilhante. ai, meu cotovelo, ai. Muito, você não tem Ai, noção. ai, 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 ai. Tem um terço da sua idade e viu 30 de time.